uma alimentação que contenha todos esses componentes nessa refeição. Então, o que eu costumo falar? A gente tem que comer, para você comer balanceado, o que acontece? Você sempre tem que ter quanto mais colorido, melhor. É verdade isso. Às vezes a gente fala de maneira mais simples que as vitaminas, cada cor é um tipo de vitamina, isso é verdade. Cada alimento, dependendo da pigmentação daquele alimento, é um tipo de vitamina. Então, se aquele prato é colorido, quer dizer que ele está tendo vários tipos de vitaminas juntas. Então, o que eu costumo falar? Se você é uma pessoa que só busca ter um estilo de vida saudável, eu acredito que você tem que primeiro prezar por uma quantidade de legumes e vegetais no seu prato de como se fosse uns 40%. E sempre começar a comer por eles. Aí depois você deveria iniciar a sua refeição comendo uma proteína com uma boa quantidade de gordura boa, que seriam os óleos, as castanhas, um abacate e os carboidratos. E o interessante é que eu estava até pesquisando a respeito do arroz japonês, né? Porque ele é diferente, né? O arroz japonês, ele é mais grudadinho, né? Unidos venceremos, né? Então, o que acontece? O arroz japonês, ele não é tão, entre aspas, prejudicial em comparação ao nosso arroz branco do Brasil. Por quê? Quando você come o arroz japonês, por ele ser todo... é esse aspecto grudento, né? E aí, conforme você come ele vai se grudar nos outros alimentos que você comeu dentro do seu estômago. E nisso, ele não vai ser digerido com tanta rapidez como o arroz branco que a gente come é. E aí, nisso, ele vai demorar o processo de digestão, ele vai te dar mais saciedade e ele não vai te dar picos de insulina. Porque o pico de insulina, ele acaba gerando mais fome e ele acaba dando aquele sono pós-almoço. Por isso que quando você bate aquele pratão de macarronada de domingo, você fica lá no sofá morrendo de sono. E aí não dá 1 hora, você já tá com fome de novo. Sim. Por conta disso. E o mais interessante é que o grão do arroz japonês, depois que ele é cozido, 60% dele é composto de água. Então, se você colocou, sei lá, 200 gramas de arroz no prato, você só tá comendo 80 gramas de arroz. O resto é tudo água. Uau! Eu achei isso super interessante. Fantástico! Porque a gente vê o arroz japonês branquinho, a gente pensa que ele é igual ao nosso arroz do Brasil, né? E não. Às vezes é por isso que tem os japoneses de antigamente, né, comem aquela refeição deles durante o dia e eles ficam praticamente a manhã inteira sem comer nada e só vai comer no almoço, né? Sim. Diferente da gente que às vezes fica dando uma beliscadinha no meio da manhã, né? Sim, que incrível, Ale, amei saber disso. Eu também não sabia, eu achei interessantíssimo, interessantíssimo. Aí o que eu falo? Que nem, por exemplo, as pessoas que costumam falar assim, eu vou então para um restaurante, eu vou comer primeiro a salada. Só tome cuidado, porque se você vai comer aquela salada que já vem com aquele molho pronto, provavelmente tem açúcar naquele molho. Porque esses molhos prontos, a base deles é um açúcar ou um sal, o óleo vegetal e algum outro tempero que eles colocam. Então, eu sempre peço para as pessoas evitarem de comer esses molhos prontos. Claro que uma vez ou outra não vai fazer diferença, mas evitar comer com frequência isso, né? Porque também uma salada gostosa é uma salada bem temperada, porque sem tempero também não tem graça, né? Mas se você tiver a opção de você mesmo fazer o tempero da sua salada, é o que eu recomendaria. Boa. E o açúcar é o vilão da dieta? Ele é o vilão pelo fato de que a maioria das pessoas não sabem comer ele com moderação. Porque ele é viciante. Como vários estudos dizem, e eu acredito que muitas pessoas já devem ter lido isso na internet, o mesmo lugar que o açúcar ativa no nosso cérebro é o mesmo lugar que as drogas, eu acho que a cocaína ativa. Então, é o lugar do prazer. Então, realmente o açúcar é viciante. Se você é uma pessoa que tem o controle e sabe comer com moderação,
não tem problema você comer, até porque você se alimentar de maneira saudável não é você viver só à base de coisas naturais, porque a alimentação saudável envolve tanto o seu bem-estar físico como o seu bem-estar psicológico. Então não adianta você viver de folha, você viver na academia, você viver meditando, mas você ser uma pessoa negativa, você ser uma pessoa frustrada, ou você ser uma pessoa que você tá vendo, sei lá, alguém comer que nem eu era antigamente. Você vê alguém ali comendo um bolo e você fala assim, ah lá, ó, depois vai ficar doente, vai reclamar, mas porque tá comendo açúcar. Mas eu julgava isso de uma maneira muito, muito preconceituosa, porque eu não sei qual é a realidade daquela pessoa. Pra você ver o ponto que eu cheguei, entendeu? Graças a Deus eu me livrei disso. Mas às vezes aquilo é a exceção da pessoa, ou às vezes a pessoa deu 2 garfadas ali e tá satisfeitíssima. Você tem que começar a se preocupar com o açúcar quando você vê que você não consegue parar. Ou quando você vê que você depende daquilo todos os dias. Porque você comer um tabletinho de chocolate por dia é uma coisa. Agora, você comer uma caixa de chocolate por dia é totalmente diferente. Entendi. E a gente fica com essa ideia de que açúcar é o que tá nos doces, mas não, né? Você comentou agora do molho, né? O molho pronto de Sim. salada. A gente vai ver ele por aí em muitos, principalmente aqui, né? Acho que aqui no Japão a gente tem um acesso muito grande, né? A oferta de produtos com açúcar, né? Sim, sim. O que, assim, me deixa um pouco mais aliviada, entre aspas, aqui no Japão, é que ao mesmo tempo que tem bastante açúcar nas coisas, eu percebo que eles têm consumido mais coisas derivadas de farinha refinada e tudo mais. É que ao mesmo tempo, no mesmo lugar que você encontra aquele pãozinho recheado com, sei lá, com aquele creme de chocolate, que é puro açúcar e pura farinha branca, é o mesmo lugar que você consegue encontrar um pedacinho de frango grelhado. Tá certo que nem, eu vou dar o exemplo de uma loja de conveniência. Tá certo que não foi aquele frango grelhado, não foi feito na hora, não foi feito em casa, mas é muito mais vantajoso você pegar e escolher o frango grelhado do que você escolher o frango frito. Entendeu? Então, é a gente saber fazer as trocas. Então, assim, eu percebo que o japonês, ele tem mudado, sim, a alimentação dele de uns anos pra cá. Da outra vez eu morei no interior, então assim, eu me recordo de que eles tinham mais o hábito de comer aquela refeição de manhã, que é o arroz, o misoshiro, o peixe e tudo mais, né? Nas fábricas também, na hora do almoço, eles faziam a refeição mesmo. E eu percebo que hoje em dia, principalmente quando eu tô andando para ir para algum lugar aqui por Tóquio, você sempre vê eles sentados em parque comendo um lanche, comendo um pão, ou comendo alguma fritura, né? Sim, cup Então, assim, noodles. isso, cup noodles. Então, eu percebo que eles têm mudado muito a alimentação deles, mas eu não sei, porque eu ainda não fui pro interior novamente. Então, eu não sei se é realmente só aqui em Tóquio, ou se foi um hábito que o próprio japonês começou a adquirir de alguns anos para cá. Então, não faz mal você comer. Como mesmo eu disse, desde que você não coma todo dia. E desde que isso não se torne rotina para você. Entendeu? Então, aí que tá. Aí a gente já entra no assunto dos rótulos, né? Por isso que eu sempre trago isso em pauta. É difícil, gente, porque eu sei que tá tudo escrito em kanji. Eu sei disso. Mas eu acredito que hoje em dia todo mundo tem um celular, certo? Um smartphone. Então, todo mundo consegue baixar ali o aplicativo do Google Translate, né? Para poder, o que você faz? Você tirou a foto ali do rótulo, você joga no tradutor. O tradutor vai te falar o que é que tem ali. Entendeu? Às vezes eu tinha até um pouco de vergonha, sabe? De catar e tirar foto assim do negócio na loja para poder ver, né? Que agora eu já aprendi um pouco, porque de tanto fazer isso, às vezes eu bato o olho no kanji, eu não sei nem o que tá escrito em japonês, mas eu sei o que ele significa em português, né? Então, assim, se a gente começar a entender o que tem ali dentro, porque
Foi tão engraçado que esses dias uma amiga falou assim pra mim: eu parei de consumir doce, mas eu tô comendo bastante coisa fitness. Aí eu falei assim pra ela: tá, mas por que você parou de consumir doce? Ela falou: porque eu quero perder o hábito de comer coisas doces. Aí eu falei: mas você tá comendo coisas fitness. Coisas fitness são adoçadas com adoçantes artificiais. E elas vão ativar o seu paladar doce. Então, não faz muito sentido. Você quer deixar de comer o açúcar, mas você está ativando a área, a área da sua língua que estimula o doce. Aí ela falou assim: mas não é menos prejudicial? Aí eu falei assim: depende pra quê? Se você não quer engordar, ok, troque o açúcar pelo doce. Mas se você busca um estilo de vida saudável, você está trocando 6 por meia dúzia. Por quê? O adoçante artificial tem malefícios para a nossa saúde a longo prazo. Então, gente, se é doce, alguma coisa tá adoçando ali. Alguma coisa tem. A única coisa que eu sei que é doce de natureza são as frutas. Porque do resto, alguma coisa tem. Então, é nisso, sabe? Então, às vezes, a indústria deixa a gente meio confuso. Porque às vezes a gente vê ali no rótulo: é saudável. É fitness. É orgânico. É orgânico. Gente, não é porque é orgânico que é saudável, tá? Não é porque é orgânico que não tem açúcar. Não é porque é orgânico que não tem farinha. O fato de ser orgânico é que ele foi produzido sem os agroquímicos, que, claro, que consumidos a longo prazo fazem mal para o nosso organismo. Só que aí você tem que pôr na balança, porque produtos orgânicos sempre são mais caros, porque o processo deles de produção é mais caro. Eu não sei como funciona aqui no Japão para se obter o selo de produtos orgânicos, mas no Brasil é dificílimo e é caríssimo. Então, para você consumir um produto orgânico no Brasil é super caro. Então, você tem que vê se você não tá trocando 6 por meia dúzia, porque senão você só tá gastando dinheiro. Fica aí a dica aí, então, galera. E Ale, você tem alguma dica sobre o ato de comer, né? Quando a gente tá sentado, fazendo a refeição, o que você aconselha? Eu sei que a gente vive na correria, eu sei que não é fácil, só que sempre que você sentar para comer, tente estar presente naquele momento. Tente estar ali, ciente do que você está fazendo. Ciente de que você está comendo. Entendeu? Pense no processo. Mastigue bem. Sinta a textura do alimento. Sinta o gosto do alimento. Porque eu também uma vez, esses dias eu estava conversando com meu amigo, quando a gente vai comer. Eu acredito que a maioria das pessoas fazem isso. Quando a gente vai comer lamen ou udon, eu não sei você já parou para pensar quantas vezes você mastiga o macarrão? Eu não mastigava. Eu parei para pensar nisso, Pete. Era só o ato de quebrar ali o macarrão, mas o ato de mastigar mesmo, igual a gente mastiga uma carne, um legume, a gente não mastiga. Eu vou reparar nisso na próxima vez. A gente não mastiga. Então, repara pra você ver. Repara, a gente não mastiga tanto o macarrão, esses macarrões que são com caldos, né? A gente não mastiga tanto. Então, a gente tem que mastigar. E às vezes, e pra quem procura perder peso, essa é uma dica pra quem procura perder peso ou pra quem se sente empanzinado depois que come. Tá comendo, levou o alimento na boca, pouse o talher, pouse o hashi e mastigue sem estar segurando o talher na mão. Porque quando você está segurando na mão, automaticamente você vai pegar e você vai pôr mais na boca sem mal ter terminado de mastigar aquilo que você está mastigando. E aí a dica de ouro: levante da mesa quando o seu estômago estiver com 3/4. Quando você sentir que você tá ali, ó, mais um pouco, é hora de parar. Pare de comer ali. Sério. Porque o que acontece? O nosso estômago, ele é um músculo. Então, se você põe muita comida pra dentro, ele vai ficar se
distendendo, né?